Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. But they like to say that we have this great denomination that we belong to. Mas gostam de dizer que temos esta grande denominação, a qual pertencemos. We have started back in the early pioneer days when we were in the minority, just a very few people and small. Começamos lá nos dias dos pioneiros primitivos, quando éramos a minoria, pouquíssima gente, e éramos pequenos. And now we have grown until a place that we are among the largest denominations there is. E agora crescemos a ponto de estarmos entre as maiores denominações que existem. We have the best schools and the best educated ministers. Temos as melhores escolas e os ministros mais instruídos. We have the best dressed crowds and the most intellectual people of the city attends our denomination. Temos as pessoas mais bem vestidas e as pessoas mais intelectuais da cidade frequentam a nossa denominação. And we give to charity and we do good deeds and all such. E fazemos doações para a caridade e fazemos boas ações e todas essas coisas assim. And nothing at all, God forbid that I should speak one word against that. For that is all good. E de jeito nenhum, Deus me livre de falar uma palavra contra isso, pois tudo isso é bom. But still it isn't the will of God that man should rule over man. Mas mesmo assim não é a vontade de Deus que o homem governe o homem. God sent on the day of Pentecost the Holy Ghost to rule in man's hearts and rule in his life. Deus enviou no dia de Pentecostes o Espírito Santo para governar no coração dos homens e governar sua vida. It was not meant for man to rule over man. Não era para o homem governar o homem. But we love to say that. Mas adoramos dizer isso. It's a very outstanding thing when we can say we belong to such a great organization. É uma coisa de destaque quando podemos dizer que pertencemos a uma organização tão grande. Are you a Christian? That's how I fell upon this text. Você é cristão? Foi assim que me deparei com esse texto. When I was at the hospital, and I would ask one, are you a Christian? Quando eu estava no hospital e perguntava para um, você é cristão? I belong to such and such. Pertenço a tal e tal. Are you a Christian? I belong to such and such. Você é cristão? Pertenço a tal e tal. And a little nurse came into the bedside where I was reading the Bible. E uma pequena enfermeira veio até a cama onde eu estava lendo a Bíblia. And she was a new nurse on the floor, and she said, "How do you do?" E ela era uma enfermeira nova nesse piso. E ela disse, como vai? She said, "I believe that you're Reverend Branham here for a physical checkup." Ela disse, creio que o senhor é o reverendo Branham aqui para fazer um exame de saúde. And she said, "May I rub your back, make you feel a little better with the alcohol?" E ela disse, posso esfregar suas costas para que sinta-se melhor com álcool? And I said, "You may do it." E eu disse, pode esfregar. And while she was rubbing on my back, she said, "What denomination of church do you belong to?" E enquanto esfregava minhas costas, ela disse, a que denominação de igreja o senhor pertence? And I said, "Oh, I belong to the oldest denomination that there is." Eu disse, eu pertenço à mais antiga denominação que existe.
And she said, "What denomination is that?" E ela disse, qual é essa denominação? I said, "It's the one that was organized before the world was ever organized." And E eu disse, é aquela que foi organizada antes de mesmo do mundo ser organizado. oh, she said, "What? I don't believe I know just that." E ela disse, qual? Creio que não conheço bem qual seja. She said, "I belong to a certain church. Is it that organization?" Ela disse, eu pertenço a certa igreja. É essa organização? I said, "No, ma'am. Eu disse, não, moça. That was only about 200 years ago, that organization." Essa só tem uns 200 anos, essa organização. But this organization started when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy. Mas esta organização teve início quando as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. When they seen the coming of a Savior to redeem mankind. Quando viram a vinda de um Salvador para redimir a humanidade. And she just stopped rubbing my back, and I was stooped a little over this way so the lady could rub. E ela simplesmente parou de esfregar minhas costas. E eu estava inclinado um pouco desta maneira para que a moça pudesse esfregar. And she was from near Cardin down here, and we got to talking. E ela era dos arredores de Corridon. Logo aqui, fomos conversando. And she said, "Sir, I've always believed that if God ever was God, He's still God today, just like He was in the old days." E ela disse, Senhor, sempre criei que se Deus era Deus, Ele ainda é Deus hoje, justamente como era antigamente. She said, "Though my church flatly denies that, but I believe that it is the truth." Amen. Ela disse, embora minha igreja abertamente negue isso, mesmo assim creio que essa é a verdade. And I said, "You're not far from the kingdom of God, young woman." E eu disse, você não está distante do reino de Deus, jovem. She said, "If He ever was a healer, isn't He still a healer?" Ela disse, se ele foi curador, ele não é ainda curador? I said, "He most certainly is, my sister." Eu disse, com toda certeza, ele é, minha irmã. But man wants to rule and rule over man, and man wants man to rule over him. Mas o homem quer governar e governar o homem. E o homem quer que o homem o governe. He doesn't want to have God to rule. Ele não quer que Deus o governe. So this son of Kish, Saul by name, was just the answer to what they had wanted. Então este filho de Quis, chamado Saul, foi a resposta exata para aquilo que queriam. The great stately man and he could just lead them to their battles and so forth. Um grande homem de Estado e ele poderia liderá-los às suas batalhas e assim por diante. But still it wasn't God's way of doing things. Mas mesmo assim, esse não era o meio de Deus fazer as coisas. God wanted His faithful old prophet to direct them and speak His words to them. Deus queria que seu fiel e velho profeta os dirigisse e lhes falasse as palavras dele. Now today in our great church age that we live in, Agora, hoje, a nossa grande era da igreja em que vivemos, I think and believe this with all my heart, that we have exactly gone vice versa from what God ordained us to do. eu acho e creio nisto de todo o coração, que nós seguimos exatamente ao contrário do que Deus ordenou que fizéssemos. The last words of our Savior was in Mark 16, said, As últimas palavras do nosso Salvador foram em Marcos 16. Disse, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature."
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with the new tongue. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome eles expulsarão os demônios, falarão novas línguas. And if they should take up serpents or drink deadly things, it would not harm them. And if they lay their hands on the sick, they shall recover. E se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. E se There is not a man, there's no son of Kish, or no one else can produce that outside of the leadership of the Holy Spirit. não existe um homem, não existe qualquer filho de Quis ou qualquer outro que possa produzir isso fora da liderança do Espírito Santo. But we have made schools, we have made seminaries, and made organizations to satisfy and to look like the rest of the world. Mas nós fizemos escolas, fizemos seminários e fizemos organizações para satisfazer e para parecer com o restante do mundo. Now, the Holy Spirit used to be the leader in this nation. Agora o Espírito Santo era o líder nesta nação. This nation used to be governed when they wrote up the Declaration of Independence, and there was an extra chair sitting there. Esta nação costumava ser governada quando prepararam a Declaração da Independência, e havia uma cadeira a mais que se encontrava ali. There is not one speck of doubt in my mind but what the Son of God said at that table. Amen. When this nation was founded upon the principles of freedom of religion and freedom to all, and upon the basis of God's eternal word. Yes, amen. Não há um pouquinho de dúvida em minha mente que o Filho de Deus se sentava naquela mesa quando esta nação foi fundada com base nos princípios de liberdade de religião e liberdade para todos e baseada na palavra eterna de Deus. But we have corrupted that. Mas corrompemos isso. Politics, we have voted men in there under buying and selling and promises of falsehood. Política. Fizemos homens entrar aí com nosso voto sob compra e venda e promessas de falsidade. Until our nation and our politics and our democracy is so polluted, until it's interwoven with communism and all kinds of isms. Até nossa nação e nossa política e nossa democracia estão tão poluídas a ponto de estarem entrelaçadas com o comunismo e todos os tipos de ismo. And many times we call into the sessions for prayer when leagues of nations meet and there are to have discussions. E muitas vezes pedimos oração pelas sessões, quando a Liga das Nações se reúnem, e aí, ou para discutirem assuntos. And in one certain great time recently, there was not even one time call for prayer. E em certa grande ocasião, recentemente, nenhuma vez pediram oração. How are we ever going to settle differences without prayer? Como vamos chegar a resolver divergências sem oração? How can we ever expect in all the world to ever do anything without the leadership of the Holy Spirit? Como podemos esperar em todo o mundo chegar a fazer qualquer coisa sem a liderança do Espírito Santo? But let me say this with
love and respects to our nation and to its flag and to the republic for which it stands. Mas deixe-me dizer isto com amor e respeito pela nossa nação e sua bandeira e pela república que ela representa. We have rejected our leader, the Holy Spirit, and through corrupt politics have brought in man of perverse mind. Rejeitamos o nosso líder, o Espírito Santo, e através da política corrupta fizemos entrar homens de mente perversa. And if you don't watch, they're going to make one of the most fatal mistakes they've ever made right now. E se não tiverem cuidado, eles vão cometer um dos erros mais fatais que já cometeram agora mesmo. It's because that the people are desiring man to rule. É porque as pessoas desejam que o homem governe. What we need in the capital of this United States as a president, what we need in Congress, O que precisamos na capital desses Estados Unidos como presidente? O que precisamos no Congresso? what we need in our halls of justice is men who have consecrated their lives to God and are filled with the Holy Ghost and are led by His divine direction. O que precisamos em nossos tribunais de justiça é de homens que consagram sua vida a Deus, estão cheios do Espírito Santo e são dirigidos pela sua divina direção. But instead of that, we choose men of intellectual, men who have forms of godliness and deny the power of God. Mas em vez disso, escolhemos homens intelectuais, homens que têm forma de piedade e negam a eficácia de Deus. Men who are atheists and sometimes even worse than that. We brought into our political rims of our nation. Homens que são ateus e às vezes até pior do que isso, fazemos entrar em nosso campo político da nossa nação. Not only that, but in our churches. Não só isso, mas em nossas igrejas. Our churches have become corrupt upon the basis that we in choosing our shepherds to lead us. Nossas igrejas tornaram-se corruptas devido ao fato de que nós, ao escolhermos nossos pastores para nos guiar, we have gone to the seminaries and have selected men that's great intellectual giants. nós fomos aos seminários e escolhemos homens que são grandes, gigantes intelectuais, Men who are very brilliant in mind, men who has scholarships and are great mixers amongst the people and are great men in the neighborhood, which I have nothing to say against. homens que são de mente muito brilhante, homens de instrução e são sociais com o povo e são homens de vulto na vizinhança, porque não tenho nada contra isso. Men who are kind in their ways of walk, careful in their ways of life, and how they conduct themselves among other men and among people. Homens que são bondosos em sua maneira de ser, cuidadosos em sua maneira de viver e como se conduzem entre outros homens e entre o povo. Great men in their fields, which I do not speak evil of. Grandes homens em seus campos, dos quais eu não falo mal. God forbid that my spirit would ever be that evil. Deus me livre de meu espírito ser algum dia mau assim. But still, that isn't what God chose for us. Mas mesmo assim não é isso que Deus escolheu para nós. It's the leadership of the Holy Spirit, Christ in the heart of man. É a liderança do Espírito Santo, Cristo no coração dos homens. Many of those intellectual men that stands in our pulpit deny the real existence of the Holy Ghost.
Muitos desses intelectuais que se colocam em nossos púlpitos negam a real existência do Espírito Santo. Many of them deny the existence of divine healing and the power of the Spirit. Muitos deles negam a existência da cura divina e do poder do Espírito. I was reading an article yesterday, I believe it was, a series of newspaper clippings from Jack Cole, the late Jack Cole. Eu estava lendo um artigo ontem, creio que foi, uma série de recortes do jornal sobre Jack Coy, o falecido Jack Coy. One of my converts to the Lord Jesus, who was a mighty man of valor in his day. Dos meus convertidos ao Senhor Jesus, que foi um poderoso homem de valor em seu dia. I was called to question down in Florida because of asking a young child to remove its braces from its legs and to walk across the platform. E foi chamado para ser interrogado lá na Flórida por pedir para uma criança tirar o aparelho de suas pernas e atravessar a plataforma andando. And upon doing so, the child walked across the platform normally and fell when it got to its mother. E ao fazê-lo, a criança atravessou a plataforma normalmente e caiu quando chegou até sua mãe. All being a setup of the enemy of Christ. Tudo foi um plano do inimigo de Cristo. This young woman and her husband brought our gallant brother into the courts of the land. Esta jovem mulher e seu marido levaram o nosso corajoso irmão à justiça de nossa terra. And when every church ought to have stood by Brother Jack, whenever church man that mentions the name of Jesus Christ should have stood by his side gallantly. E quando cada igreja deveria ter apoiado o irmão Jack, quando cada homem de igreja que mencionava o nome de Jesus Cristo deveria ter ficado do lado dele, corajosamente. Every man that calls on the name of the Lord Jesus should have fell to their knees in prayer. Todo homem que invoca o nome do Senhor Jesus deveria ter caído de joelho em oração. But instead of that, across the headlines of the papers, one of our great denominations said they joined hands with the atheists to condemn and imprison Brother Jack Cole. Mas em vez disso, na manchete dos jornais, disse que uma das nossas grandes denominações uniu mãos com os ateus para condenar, aprisionar o irmão Jack Coy. Could you imagine a church calling themselves the name of Christ would join hands with an atheist to condemn a godly man who was trying with all of his heart to stand for the Bible? Já imaginou uma igreja chamando-se pelo nome de Cristo, unir-se aos ateus para condenar um homem pio que estava tentando de todo o coração representar a Bíblia? But they did it. Mas eles fizeram isso. And then Brother Gordon Lindsay was at the rescue. E então o irmão Gordon Lindsay foi em auxílio. When the unbelieving judge said, this man is a fraud because he taken the braces from that child and sent him across the platform and said he was healed. E quando o juiz incrédulo disse, este homem é uma fraude porque tirou o aparelho daquela criança e a fez atravessar a plataforma e disse que estava curada. And he lied and he did something contrary to the doctor's orders. Therefore he has a defrauded case against him. E mentiu e fez uma coisa contrária às ordens do médico, portanto ele tem um caso de fraude contra si. And Mr. Cole raised up and he said, Sir, I defy that statement. E o Sr. Coy levantou-se e disse, Senhor, eu resisto a essa afirmação. God healed the boy. Deus curou o menino.
judge said, I will ask any man in this court if that statement could be true, that God could heal that boy on one end of the platform and let him be sick on the other end. O juiz disse: perguntarei a qualquer homem neste tribunal se essa afirmação poderia ser verdade, de que Deus poderia curar esse menino de um lado da plataforma e o deixaria doente do outro lado. If that statement can be proved by the Bible, then I say Mr. Cole has a right for his statement. Se essa afirmação puder ser provada pela Bíblia, então digo que o Sr. Coy tem direito à sua afirmação. And a minister raised his hand and he said, Your Honor, sir, may I state it? E o ministro levantou a mão e ele disse: Vossa Excelência, senhor, posso fazer a declaração? And the judge said, State on. E o juiz disse: declare. And the minister stood to his feet and said, One night on a rocking sea, when a little ship was about to go to the bottom, all hopes of being saved was gone. E o ministro colocou-se de pé e disse: certa noite, num mar agitado, quando o pequeno barco estava para afundar, toda a esperança de serem salvos havia se extinguido. They saw Jesus, the Son of God, come walking on water. Eles viram Jesus, o Filho de Deus, vir andando na água. And one of the apostles by the name of Peter said, If that be you, Lord, bid me come to you on the water. E um dos seus apóstolos, chamado Pedro, disse: se fores tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre a água. And he said, the Lord said to the apostle Peter, Come on. E ele disse, o Senhor disse para o apóstolo Pedro: vem! And he stepped out of the boat, sir, walking just as good as Jesus was walking on the water. E ele saiu do barco, Senhor, andando tão bem quanto Jesus, andando sobre a água. But when he got scared, he began to sink before he got to Jesus. Mas quando se assustou, ele começou a afundar antes de chegar a Jesus. The judge said the case is dismissed. Amen. O juiz disse: o caso está encerrado. We need Holy Spirit leadership, not intellectual man. Precisamos da liderança do Espírito Santo, não homens intelectuais. Saul, the son of Kish, was then made captain over the people. Saul, o filho de Quis, foi então feito capitão sobre o povo. And he taken 2,000 men, and Jonathan taken 1,000, and Jonathan went down to a garrison and smote a bunch of Ammonites rather. E ele tomou 2.000 homens, e Jonatas tomou 1.000. E Jonatas foi até uma guarnição e feriu uma porção de amonitas, melhor. And when he had smote them, Saul sounded a trumpet and said, You see what Saul has done. E quando os feriu, Saul tocou uma trombeta e disse: veja o que Saul fez. He began to get puffed up. Ele começou a se envaidecer. Just as soon as a man gets to be some great doctor of divinity, or gets a little something behind his name, he becomes more or less a know-it-all. Logo que o homem torna-se um grande doutor em divindade ou recebe um títulozinho depois de seu nome, ele se toma, por assim dizer, um sabe-tudo. God's men are humble men. Os homens de Deus são homens humildes. God's people are humble people. O povo de Deus é um povo humilde. When you see someone who says they have received the Holy Spirit and begins to separate themselves, seemingly not having the faith, quando você vir alguém dizer que recebeu o Espírito Santo e começa a se separar aparentemente, não tendo a fé, going about trying to be something that they're not, just remember they haven't received the Lord Jesus.
andando por aí tentando ser algo que não é, apenas se lembre, essa pessoa não recebeu o Senhor Jesus. Then we find that the enemy set in, Então constatamos que o inimigo se estabeleceu. and he was going to come into a little bunch of God's people and was going to pluck out the right eye of every man. E ele ia entremear-se num pequeno grupo do povo de Deus e ia arrancar o olho direito de cada homem. That's what the enemy always tries to do, is pluck out both eyes if he can, so that the people cannot see what they're doing. É isso que o inimigo tenta fazer sempre, arrancar os dois olhos, se puder, para o povo não ver o que está fazendo. That's what Satan tries to do today to every Christian. É isso que Satanás tenta fazer hoje com cada cristão. Pluck out his spiritual sight, Arrancar sua visão espiritual, that he can only follow the intellectual sense of things and not the sense of the Holy Spirit leading him. para apenas seguir o senso intelectual das coisas e não o senso do Espírito Santo dirigindo-o. So then, when they did that, when the great defeat come, then Saul cut up 2 great ox and sent them to all the people. Então, quando fizeram isso, quando a grande derrota veio, então Saul cortou 2 grandes bois e os mandou para todo o povo. And I wished you would notice here, when Saul sent the pieces of the ox to all Israel, E queria que você notasse aqui que quando Saul mandou os pedaços dos bois para todo Israel, and said, let every man that will not follow Samuel and Saul, let him, this ox be as this. e disse que todo homem que não seguir a Samuel e Saul, que ele, este boi, seja como este. Do you see how deceitful he tried to represent himself with the man of God? Está vendo quão enganosamente ele tentou se representar com o homem de Deus? How un-Christian it was. Como foi isso anticristão? The fear of the people was because of Samuel. O receio do povo era por causa de Samuel. But Saul got them all to follow him because that the people feared Samuel. Mas Saul conseguiu que todos o seguissem porque o povo temia Samuel, Let them come after Samuel and Saul. que seguiam a Samuel e a Saul. And how many times today have we heard it? We are the great church. E quantas vezes hoje já ouvimos isso? Nós somos a grande igreja. We are the church of Christ. We are the church of God. We are the so-and-so. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a tal e a tal. It makes the people get a fear and think that that really is where God's working. Faz com que o povo fique com temor e pense que é realmente aí onde Deus está trabalhando. And they don't want the leadership of the Holy Spirit. E não querem a liderança do Espírito Santo. They'd rather follow a man like that because they like to live their own individual life. Preferem seguir o homem assim porque gostam de ter suas próprias vidas individuais. They like to believe what they want to believe. Gostam de crer no que querem crer. Do you see the Holy Spirit is our judge? Você está vendo? O Espírito Santo é o nosso juiz. God never give us a pope or a bishop or anybody to be a judge. Deus nunca nos entregou um papa, ou um bispo, ou qualquer pessoa para ser juiz. The Holy Spirit, the person of God in the form of the Holy Spirit, is our judge and our guide. O Espírito Santo, a pessoa de Deus, na forma do Espírito Santo, é o nosso juiz e nosso guia. Now, why is that? Agora, por que assim? Please pardon this rude and most rude expression. Por favor, perdoem esta expressão grosseira, muito grosseira. I do not mean it to be mean. I say it from love. Não é minha intenção que seja maldosa.
Digo isso por amor. But the Holy Spirit says it's wrong for our women to cut their hair. Mas o Espírito Santo diz que está errado as nossas mulheres cortarem o cabelo. And it's wrong for our women to wear little shorts and slacks and to make up their lips and face with paint. E está errado nossas mulheres usarem shortinhos e calça comprida e maquiarem seus lábios e o rosto com pintura. The Holy Spirit says it's wrong. O Espírito Santo diz que está errado. But we want man to tell us that it's all right. Nós queremos que os homens nos digam que está bem. As long as we follow me and Samuel. Contanto que sigam comigo e com Samuel. They like to live through 6 days any way they want to. Gostam de passar os 6 dias vivendo de qualquer maneira que queiram. And go to church on Sunday morning and a fine intellectual college graduate with plenty of degrees. E indo à igreja aos domingos de manhã, e um intelectual fino, formado em faculdade, com bastante títulos, can speak to them a little sermon a few jokes in it that would tickle their ears. Pode pregar um sermãozinho para eles, que umas piadas no meio, que faz cócegas em seus ouvidos. And cause them to be entertained like some movie or television program. E que se divirtam como com algum filme ou programa de televisão. And say a little prayer over them and send them home with kind of a self-satisfied security. Yes. That they've done their religion. E fazem uma oraçãozinha e os despedem com um tipo de uma segurança autossatisfatória de que cumpriram com a sua religião. That is not the will of the Holy Spirit. Não é essa a vontade do Espírito Santo. The Holy Spirit wants you to live godly every day in the week and every night, separating yourselves from the things of the world. O Espírito Santo quer que vocês vivam piamente cada dia da semana e cada noite, separando-se das coisas do mundo. But the church don't want that. Mas a igreja não quer isso. They want some man who can interpret the Bible the way that they want to hear it. Quer algum homem que possa interpretar a Bíblia da maneira que eles queiram ouvi-la. They won't listen to the voice of the Holy Spirit speaking through the Bible. Não aceitam ouvir a voz do Espírito Santo falando através da Bíblia. Many of them want to say the days of miracles is past. Muitos deles querem dizer: os dias dos milagres já passaram. That's what tickles the people. É isso que fez cócegas nas pessoas. They want to say there's no baptism of the Holy Spirit. Querem dizer: não existe batismo do Espírito Santo. The people don't want to act any different than what the rest of the world acts. As pessoas não querem agir diferente de como o resto do mundo age. They don't want to get on the street and to have their face washed and man with clean accountants and not cigarettes in their mouth and cigars and pipes and the things that man do. Não querem sair na rua e estar de rosto lavado e os homens de aparência limpa e não de cigarro na boca e o charuto e cachimbo e as coisas que os homens fazem. Women want their hair cut up real short and little dresses on and showing their forms and things that they won't. E as mulheres querem o cabelo cortado bem curto e de pequenos vestidos e mostrando a forma delas e as coisas que querem. They want man who will tell them that's all right. Eles querem homens que lhes digam: isto está bem. Then the other night, here come a man to tell me that because that I had preached against such, that a great denomination, about 5 of them.
Então, outro dia à noite, eis que veio um homem me dizer que por eu ter pregado contra tal coisa, que uma grande denominação, umas 5 delas, said, we'll drop Brother Branham and have nothing else to do with him. disseram, deixaremos de apoiar o irmão Branham e não teremos mais nada a ver com ele. You'll either call those tapes back and apologize for them, or we'll drop you. Ou o senhor recolhe aquelas fitas e desculpa-se por elas, ou nós deixaremos de apoiá-lo. I said, I'll stand with God's word if it takes everything that's in my life. Eu disse, eu fico com a palavra de Deus. Se isso exigir tudo na minha vida, I'll remain with the word, and I eu permanecerei com a palavra. E eu said, well, should you not call back such and such a tape? disse, bem, o senhor não deveria recolher tal e tal fita? I said, I have never preached anything in my life that I was ashamed of. Eu disse, nunca preguei algo em minha vida que eu me envergonhei disso. I call back no tapes or no records. Não recolho nem fitas nem discos. I remain with what the Holy Spirit says that I live by and die by. Permaneço com o que o Espírito Santo diz. Vivo por isso e morro por isso. Not trying to say about myself now, but I'm just trying to give you an illustration of what's going on so you will see and understand. Não que esteja tentando falar de mim mesmo agora, mas só estou tentando dar-lhes uma ilustração do que está acontecendo para que vocês vejam e entendam. It's people wants to be led by man. São as pessoas que querem ser lideradas pelo homem. They didn't want Samuel. Elas não queriam Samuel. Then before they anointed Saul king, pardon me. Samuel came to them again. Então, antes de ungirem Samuel como rei, ou Saul como rei, perdoe-me, Samuel procurou-lhes novamente. And I'm going to speak just in language like he would have said it today. E eu vou falar no linguajar que diria hoje. You may read it. Pode ler. He said, what is the matter with God being your king? Ele disse, qual é o problema em Deus ser rei de vocês? Well, we don't see God. Bem, nós não vemos a Deus. Well, I am his representative. Bem, eu sou o representante dele. Samuel said, have I ever told you anything wrong? Samuel disse, eu já lhes falei algo errado? Have I ever prophesied anything that didn't come to pass just as I said it would do? Eu já profetizei algo que não acontecesse justamente como eu disse que ocorreria? Have not I told you the word of the Lord? Não lhes anunciei a palavra do Senhor? Then I'll ask you this. Have I ever come to you and begged any of your money? E pergunto-lhes isto, eu já cheguei a procurá-los para mendigar o dinheiro de vocês? Have I ever took anything from you? Eu já cheguei a tirar algo de vocês? Have I ever brought you anything but straight, thus saith the Lord? Já cheguei a trazer-lhes alguma outra coisa fora do assim diz o Senhor? And God has vindicated it every time that it was the truth. And He sent a thunderstorm and rain. E Deus vindicou isso todas as vezes que era a verdade. E Ele mandou uma tempestade e chuvas. You know the scripture, you're right there to prove that Samuel was God's mouthpiece. Vocês conhecem essa escritura, vocês aí mesmo, para provar que Samuel era o porta-voz de Deus. And as Samuel perfectly represented today the Holy Spirit, E como Samuel representou perfeitamente o Espírito Santo hoje. the Holy Spirit is God's mouthpiece. That speaks just exactly what the Bible says. O Espírito Santo é o porta-voz de Deus que fala precisamente o que a Bíblia diz. That believes just what the Bible says.
and won't vary from it one bit. Que crê justamente no que a Bíblia disse e não varia nem um pouquinho para longe dela. But they wanted somebody who could tell them different. Mas queriam alguém que pudesse dizer-lhes o contrário. And the people could not say that Samuel's prophecy wasn't perfect. E as pessoas não podiam dizer que a profecia de Samuel não era perfeita. They answered and said, Samuel, all that you have spoken in the name of the Lord has brought it to pass just as you said. Responderam e disseram: Samuel, tudo que você falou no nome do Senhor, o Senhor fez acontecer justamente como disse. There is not one flaw. E não há uma falha. You never did come to us and beg us for our money. Você nunca chegou a nós mendigando nosso dinheiro. You have supported yourself. Você tem se sustentado. You've never asked us to do any great outstanding thing for you. Nunca pediu que fizéssemos nada de grande projeção para você. You've trusted in your God and He has delivered you from all things. Você confiou em seu Deus e Ele o libertou de todas as coisas. And your words are true. Everything you spoke in the name of the Lord has been just as you said. E as suas palavras são verdadeiras. Tudo que você falou no nome do Senhor foi justamente como você disse. But still we want a king. Mas ainda assim, queremos um rei. Can you see the discrepancy? Dá para ver a discrepância? Can you see the cunningness of the devil can work on a human being? Dá para ver a astúcia do diabo que pode operar num ser humano? Instead of yielding himself or herself to the Holy Spirit and listen to what thus saith the Lord is, for a pure life. Em vez de se entregar ao Espírito Santo e dar ouvidos ao sim diz o Senhor, para uma vida pura, Undefiled character, for a different life, a peculiar people, a holy nation, odd-acting people. They had rather coincide with the world and act like the world and go to some church that says that's all right, just act like that and go on. um caráter sem mancha, para uma vida diferente, um povo peculiar, uma nação santa, um povo que age de maneira estranha, preferem coincidir com o mundo e agir como o mundo e ir a alguma igreja que diga, está bem, simplesmente age assim, vai em frente. Can you see what it is? Dá para vocês verem o que é isso? They say there's no such a thing as healing. Dizem, não existe essa coisa de cura. Oh, the baptism of the Holy Spirit was a framework to the church. O batismo do Espírito Santo foi uma estrutura para a igreja. In other words, then God taking man, took the Holy Spirit out of the church and let the denomination build it up. Em outras palavras, então, Deus tomou homens, tirou o Espírito Santo da igreja e deixou a denominação edificá-la. Never, never. Nunca, nunca! There's no such a thing. Não existe tal coisa. The Holy Spirit, the word of truth, was to guide you until Jesus comes. O Espírito Santo, a palavra da verdade, era para guiar você até Jesus voltar. But that's the way it went. Mas foi assim que isso aconteceu. Saul come into power. Saul assumiu o poder. He got a great following. Ele poderia ter conseguido muitos seguidores. Oh, he had beautiful armors. He had singers. Oh, ele tinha belas armaduras. Ele tinha cantores. He had shields and he had spears. Ele tinha escudos. E ele tinha lanças. Oh, he outshined all the rest of the nations. Oh, ele brilhava mais do que o resto das nações. And he brought them into a democracy that was beyond anything that anybody had ever heard of. E ele os levou a uma democracia que era além do que qualquer pessoa já ouviu. And that
That's exactly what our denominations and churches has done today. E é exatamente isso que as nossas denominações e igrejas fazem hoje. We have the biggest church buildings in the world. Temos os maiores prédios de igreja do mundo. We have the prettiest dressed people in the world. Temos as pessoas mais bem vestidas do mundo. We have the highest scholarships that can be brought. Temos as instruções mais elevadas que se poderiam apresentar. Like Saul's trained man who could take that spear and they could move it and maneuver it, the nations feared them. Como os homens treinados de Saul que podiam tomar aquela lança e podiam movê-la e manuseá-la a ponto das nações os temerem. They were trained people and all. Eram pessoas treinadas e tudo mais. But one day there come a time that there was a challenger come out. Mas um dia veio uma ocasião quando apareceu um desafiante. And it so excited the whole Israelite army till they stood trembling in their shoes. E agitou tanto exército israelita a ponto de ficarem tremendo de medo. Goliath made them a challenge. If your God is what you say he is, you are the best trained. Golias os desafiou. Se o seu Deus é o que dizem ser, vocês são os mais treinados. And he challenged them. E ele os desafiou. They didn't know what to do. Eles não sabiam o que fazer. Their fine polished armors wouldn't work. As suas finas, polidas armaduras não teriam efeito. Their spears wouldn't work. Suas lanças não teriam efeito. There was something they hadn't heard of before was taking place. Tinha alguma coisa que não conheciam antes que estava acontecendo. And with all reverence and godly respects and honor and dignity and love and Christian fellowship, I say this. E com toda reverência e respeito pio, e honra e dignidade, e amor e companheirismo cristão, eu digo isto. I read the other day in an African paper where that our son of Kish, our challenger of evangelism, when a Mohammedan challenged him, Billy Graham. Li outro dia num jornal africano que o nosso filho de Quis, o nosso desafiante de evangelismo, que é um maometano, o desafiou a Billy Graham. Said, if your God is God, let him heal the sick like he said he'd do. Amen. Hallelujah. E disse, se seu Deus for Deus, que ele cure os doentes como ele disse que faria. And the son of Kish, with the rest of the army, quietened themselves and left the country defeated. That's right. E o filho de Quis, com o restante do exército, calou-se e foi embora daquele país derrotado. It's a disgrace. É uma vergonha. Our God is God. O nosso Deus é Deus. We have our good churches. We have our fine evangelism. Temos nossas boas igrejas. Temos nosso bom evangelismo. We have our paid singers. Temos nossos cantores assalariados. We have the best choirs, the highest spires in the country. Temos os melhores corais, as torres em forma espiral, mais altas do país. We have the finest men, some of the most money. Temos os homens mais finos, grandes somas de dinheiro. We have the intellectual, we have theology down to the point. Temos os intelectuais, temos teologia bem delineada. We can preach it, we can tell it, we can evangelize and bring people in and make millions each year of converts into the church. Podemos pregá-la, podemos falar dela, podemos evangelizar e trazer as pessoas e converter milhões de pessoas a cada ano para a igreja. Our paid singers,
Our intellectual evangelism doesn't know how to meet a challenge like that. Nossos cantores assalariados, nosso evangelismo intelectual não sabe como encarar um desafio assim. They know nothing of it. Não conhecem nada a esse respeito. They know nothing of His healing power, Não conhecem nada do poder de cura dele, of the baptism of the Holy Ghost, do batismo do Espírito Santo, of a power that can take a shout of a man dying with a cancer and set him free. do poder que pode tirar a sombra de um homem moribundo com câncer e livrá-lo. They know nothing of it. Não conhecem nada disso. They haven't been trained in that field as Saul and his man-made group was. Não foram treinados nesse campo como foi com Saul e seu grupo formado pelo homem.